O homem de terno parou na cerca e tapou a boca com a mão. Dentro do galinheiro, no chão de palha, os dois velhos dormiam abraçados. Os pintinhos passavam por cima dos pés descalços deles. Ele conhecia aqueles pés. 20 anos ele levou para voltar. Voltou de carro, como tinha jurado. Voltou com dinheiro no banco e o nome pintado na porta de 12 caminhões. E chegou tarde para a única coisa que importava. Antero Seixas não conseguiu chamar. A voz ficou presa na garganta como osso. Ele apertou a mão contra a boca com força, porque se tirasse a mão ia sair um grito. E se saísse um grito, os dois iam acordar e ver o filho chorando. Ele não queria que a mãe visse aquilo. O que ele ainda não sabia, parado ali na cerca daquela manhã, era que a saída daquela história não estava no dinheiro dele. Estava na memória de uma mulher que nunca aprendeu a ler e num chocalho velho pendurado num prego. O sol já tinha subido acima da serra. O ar cheirava a poeira quente e a mastruz. Atrás dele, na estrada de terra, o carro branco esfriava sozinho, brilhando de um jeito obsceno naquele lugar. Ele tinha rodado a noite inteira. Chegou no alto da aroeira ainda escuro, com o mapa na cabeça e nenhum endereço na mão. Bateu na primeira porta que tinha luz. Uma mulher abriu uma fresta, olhou o terno, olhou o carro e fechou. Na segunda porta foi pior. Um velho ouviu o nome dos pais dele, seu Saturnino e Dona Rosenda, e olhou para o chão. Faz tempo que eu não vejo eles. Quanto tempo? Faz tempo. O velho fechou a porta devagar com as duas mãos, como quem fecha uma coisa que não queria ter aberto. Antero rodou a vila inteira. Passou 3 vezes na frente do comércio do irmão mais velho, com as luzes apagadas e a placa nova por cima da porta velha. Não bateu. Ainda não. Foi um menino que apontou. Um menino que ia com uma lata de leite na cabeça e que nem parou de andar. Os velhos do Elpídio? Tá lá na Baixa do Angico, moço. Na casa de quem? O menino deu de ombro e sumiu na curva. Na Baixa do Angico não tinha casa. Tinha um pedaço de chão pelado no fim do pasto, um pé de angico torto e uma estrutura de tábua com telha de amianto remendada, cercada de tela. Um galinheiro. Antero parou o carro a uma distância. Andou o resto a pé, os sapatos afundando no pó fino, e foi vendo a coisa crescer na frente dele até virar aquilo que era. O pai, encolhido de lado, com a camisa aberta no peito e a calça rasgada no joelho. A mãe, com a cabeça no ombro dele, o vestido de chita subido nas canelas, as mãos juntas debaixo do queixo como criança. Os dois dormindo no chão. No canto, uma lata de querosene cortada servia de comedouro. Do outro lado, um balde branco com a borda quebrada. Uma galinha choca olhou para ele sem se mexer. Antero ficou ali. Não sabia quanto tempo. Depois o joelho dele dobrou sozinho, e ele sentou no chão do lado de fora da tela, com o terno na poeira, e chorou como não chorava desde menino. Chorou sem barulho, que era o único jeito que ele sabia. Uma galinha cacarejou. Seu Saturnino abriu os olhos. O velho levou um tempo para entender que tinha alguém do lado de fora. Sentou com dificuldade, apoiando na tábua, e ficou olhando aquele vulto escuro contra o sol. Quem é? Antero não conseguiu responder. O velho apertou os olhos. Depois fez uma coisa que apertou o peito do filho de um jeito que ele não esperava. Passou a mão nas costas da mulher, devagar, para ela continuar dormindo. Primeiro protegeu ela. Depois cuidou do medo. Se o senhor é da agropecuária, a gente sai hoje mesmo, disse seu Saturnino. Só me dá até o sol baixar, que eu levo as galinhas. Antero pôs as 2 mãos no chão. Abriu a boca e não saiu nada. Moço! Então saiu. Pai. O velho parou. Ficou parado do jeito que boi para quando escuta trovão longe. O queixo dele começou a tremer antes do resto do corpo. Não, ele disse. Pai, sou eu. Não faz isso comigo. Sou eu, pai. Sou o Antero. Seu Saturnino se arrastou pela palha até a tela. Enfiou os dedos nos buracos do arame. Chegou o rosto perto. Tão perto que o filho sentiu o cheiro do velho, cheiro de couro e de fumaça fria, o mesmo cheiro de 20 anos atrás. E o velho começou a rir. Foi a coisa mais dolorida que Antero já viu na vida. Um homem magro, de camisa rasgada, sentado na palha de um galinheiro, rindo com a boca aberta e o rosto molhado. Rosenda, ele chamou. Rosenda, acorda. A velha se mexeu.
Rosenda, mulher, acorda que chegou. Dona Rosenda levantou a cabeça. Levou a mão aos olhos, esfregou, olhou para a tela. Os olhos dela já não pegavam de longe faz tempo. Chegou quem, Saturnino? O menino. E aí Dona Rosenda fez o contrário do marido. Ela se encolheu, puxou o vestido para baixo, cobrindo as canelas, e virou o rosto para a parede de tábua. As mãos dela começaram a arrumar o cabelo, arrumar o cabelo, arrumar o cabelo, num movimento que não parava. Manda ele ir embora, ela disse. Rosenda, manda ele ir embora, Saturnino. Antero levantou. As pernas dele estavam duras. Mãe, meu filho está no sul, disse Dona Rosenda, ainda de costas, com a voz firme demais. Meu filho tem uma vida boa. O senhor não venha aqui fazer graça comigo, não. Mãe, sou eu. Meu filho não ia me achar assim. Foi essa frase. Não foi o galinheiro, não foi a palha, não foi o pé descalço do pai. Foi essa frase que quebrou Antero Seixas ao meio, ali, com o terno cheio de pó, na cerca de uma coisa que não era casa. Meu filho não ia me achar assim. Ele deu a volta na tela procurando a entrada. A porta era uma tábua amarrada com arame. Ele desfez o arame com a mão e cortou o dedo e não sentiu. Entrou abaixado, porque a altura não dava para um homem em pé. Ajoelhou na palha na frente da mãe. Olha para mim, mãe. Não. Olha para mim. Dona Rosenda apertou os olhos fechados, feito criança que não quer tomar remédio. E então Antero fez a única coisa que restou. Ele aboiou. Não foi alto. Foi baixinho, quase para dentro. Aquele chamado comprido e triste que o pai dele soltava atrás do gado quando o sol estava caindo. E no fim, no lugar de descer, a voz subiu de novo, num repuxo, como quem faz uma pergunta. Aquele repuxo, no fim, era do pai dele. E era dele. E não era de mais ninguém na aroeira inteira. Os ombros de Dona Rosenda desabaram. Ela virou. Botou as duas mãos na cara do filho, uma de cada lado, e passou os polegares por baixo dos olhos dele, limpando, como se ele tivesse 7 anos e tivesse levado um tombo no terreiro. Meu Deus do céu, ela disse. Você comeu? Ele riu e chorou junto. Mãe, você comeu, meu filho? Mãe, o que aconteceu aqui? Dona Rosenda olhou para o marido. Seu Saturnino olhou para a palha. E foi o velho que respondeu com uma calma que doía mais do que se ele gritasse. Nada aconteceu, meu filho. Foi tudo devagar. Antero queria botar os dois no carro na mesma hora. Queria levar para a vila, para um lugar com cama, com chuveiro, com porta. A mãe não deixou. Assim não, disse Dona Rosenda. Assim não, meu filho. Mãe, a senhora está no chão. Eu sei onde eu estou. Ela alisou o vestido com as duas mãos, como se alisar resolvesse alguma coisa, e foi juntando os cacos da dignidade dela ali na frente dele, um por um. Eu não saio daqui suja. Então Antero fez o que ela mandou. Foi até o carro, pegou a garrafa de água que tinha, trouxe. Voltou de novo e trouxe a sacola do posto da estrada com bolacha, queijo e uma garrafa de café. Estendeu o paletó no chão para ela sentar. Dona Rosenda olhou o paletó na palha. Isso é bom demais para o chão. É bom demais para mim, mãe. Senta. Ela sentou. Comeram os três ali dentro, curvados, com as galinhas passando. O pai comeu devagar, mastigando de um lado só. A mãe partia o queijo em pedaço pequeno e empurrava para o marido antes de comer o dela. Antero viu aquilo e teve que olhar para fora. No prego da tábua principal tinha um chocalho. Ele reparou porque era a única coisa limpa ali dentro. Um chocalho de vaca, de chapa grossa, escurecido pelo tempo, com uma correia trançada de couro cru amarrada no aro. E dentro do chocalho, no lugar do badalo, um pedaço de pau torneado, tosco, feito por mão de criança. Antero conhecia aquele badalo. Ele mesmo tinha feito com um canivete cego, num tempo em que achava que ia ser vaqueiro que nem o pai. O senhor guardou, ele disse. Guardei. Por quê? Seu Saturnino levou um tempo. Porque era teu. O chocalho estava enrolado num pedaço de pano na parte de baixo, um pano amarrado por cima da chapa, apertado. Por que o pano, pai? Para não tocar. E por que não pode tocar? O velho olhou para a lata de querosene cortada, cheia de milho quebrado. Chocalho que toca sem gado é zombaria, meu filho. Antero sentiu uma coisa fria descer pelas costas dele. Guardou aquilo. Não entendeu ainda.
Quando o café acabou, ele fez a pergunta que estava atravessada na garganta dele desde a cerca. Cadê o Elpídio? Os dois velhos ficaram quietos. Cadê a Odete? Cadê o Genésio? Estão bem, graças a Deus, disse a mãe, rápido demais. O Elpídio tomou conta de tudo. Ele é o mais velho. Mãe. Ele tem muita coisa na cabeça, meu filho. É um comércio, é o posto, é um caminhão. Mãe, olha onde a senhora está. Dona Rosenda ficou olhando para as mãos dela. E então seu Saturnino contou, do jeito que velho conta, sem acusar ninguém, o que era pior do que qualquer acusação. Contou da escala. Quando a Aroeira Grande foi vendida, o casal teve que sair da casa de morada onde tinha vivido 40 anos. Casa de vaqueiro, casa da fazenda, casa que nunca foi deles no papel. O comprador novo quis a casa para o administrador. Os 3 filhos se reuniram na vila e resolveram. 3 meses na casa do Elpídio, 3 meses na casa da Odete, 3 meses na casa do Genésio. Assim ia rodando e ninguém ficava sobrecarregado e todo mundo cumpria. Foi bonito, disse seu Saturnino sem ironia nenhuma. Eles fizeram uma tabela num papel. E aí? Aí o tempo foi encurtando. Os 3 meses do Elpídio viraram 2. Os 2 viraram 1. Dona Zenaide, mulher dele, começou a dizer que o quarto dos fundos ia virar depósito de mercadoria. Um dia o quarto virou depósito mesmo, com caixa empilhada até o teto, e a cama saiu. Na casa da Odete durou mais um pouco. Odete tinha piso de cerâmica, tinha cortina, tinha um marido que era Simval Vilela e que não gostava de barulho de bicho, e Dona Rosenda tinha as galinhas. Eu não larguei minhas galinhas, ela disse, e foi a primeira vez que a voz dela endureceu. Foi a única coisa que eu tirei de dentro daquela casa. Eu carreguei elas no balaio de uma casa para outra igual mudança de gente pobre, e carreguei mesmo. Eu sou gente pobre. Simval não quis galinha no quintal de piso. Odete deu as galinhas. Deu para uma vizinha sem avisar numa tarde em que a mãe tinha ido na igreja. Quando Dona Rosenda voltou e viu o balaio vazio virado no canto, ela não gritou, não chorou, não disse nada. Esperou escurecer. Depois saiu andando, sozinha. Foi na casa da vizinha, bateu na porta e pediu as galinhas de volta. A vizinha devolveu. Dona Rosenda voltou com o balaio na cabeça de madrugada e sentou na calçada da casa da filha até o dia clarear. Não entrou mais. E o pai? Perguntou Antero. Eu fui atrás dela, disse seu Saturnino. Foi isso. Foi a frase inteira. O velho não achou que precisava explicar mais nada, porque para ele não tinha o que explicar. Os 2 foram andando pela estrada com um balaio de galinha e uma trouxa, e foram parar no único lugar do mundo em que ninguém ia mandar eles saírem no mesmo dia. A Baixa do Angico. O fim do pasto. O galinheiro que o próprio seu Saturnino tinha levantado, anos antes, com as tábuas da casa velha, para as poedeiras da patroa. Estava de pé. Tinha telha. Tinha tela. Deu para o inverno, disse o velho. Antero levantou tão rápido que bateu a cabeça na travessa. Quanto tempo? Silêncio. Mãe, quanto tempo os 2 estão aqui? Dona Rosenda contou pelo jeito dela, que não era com número. A gente chegou quando o angico ainda tinha folha, ela disse. Depois ele soltou tudo. Depois ele brotou de novo. Agora ele está soltando outra vez. Antero olhou para o pé de angico lá fora, seco, esperando a chuva. Mais de uma seca inteira. E ninguém veio? Ele perguntou. Ninguém veio procurar vocês? Foi aí que a coisa ficou com o formato verdadeiro. Não é que os 3 irmãos tinham jogado os pais na rua. Isso teria sido uma decisão, e decisão tem dono. O que aconteceu foi mais limpo do que isso, e por isso foi pior. O Elpídio dizia que os velhos estavam com a Odete. A Odete dizia que os velhos estavam com o Genésio. O Genésio, que morava longe na Barra do Juá, dizia que os velhos estavam com o Elpídio, porque o Elpídio era o mais velho e o mais ajeitado. Cada um acreditava na versão que dava sossego. E as 3 versões se encaixavam tão certinho que ninguém precisou mentir de propósito. Bastou não perguntar. Ninguém abandonou a gente, meu filho, disse Dona Rosenda, e ela estava defendendo os filhos dela até naquele chão. Cada um achou que a gente estava com o outro. Por quanto tempo? Todo esse tempo. Antero encostou a testa na tábua. Ele pensou nos telefonemas. Todo mês, no mesmo horário combinado, ele ligava para o comércio do Elpídio, porque era o único telefone do Alto da Aroeira.
Todo mês uma voz atendia e dizia que estava tudo bem. Está tudo bem, Antero. Eles estão dormindo, Antero. O pai não escuta mais direito no telefone, mas mandou um abraço. A mãe chora quando escuta a tua voz e passa mal. É melhor não. 20 anos de tudo bem. Antero abriu os olhos e olhou o chão de palha, o balde branco quebrado, a lata cortada, os dois velhos que ele amava sentados no chão que nem bicho abandonado, e entendeu que ele não tinha sido enganado uma vez. Tinha sido enganado 240 vezes, uma por mês, com a mesma voz, do mesmo jeito, pelo mesmo homem. Pai, ele disse, amanhã eu vou na vila. Vai com calma, meu filho. Amanhã eu vou na vila. O velho olhou para ele com uma tristeza esquisita, como quem já sabe o preço de uma coisa que o outro ainda vai comprar. Antero, senhor, aqui não é o sul. Antero dormiu no carro com a porta aberta, virado para o galinheiro. Não dormiu quase nada. Ficou escutando a respiração dos dois lá dentro e o barulho fino das penas se ajeitando no poleiro. Antes do sol raiar, ele ouviu a tábua da porta. Levantou num pulo. Achou que era ladrão, ou bicho, ou a mãe passando mal. Era o pai. Seu Saturnino tinha vestido a mesma camisa, tinha calçado uma alpercata de pneu e estava saindo com um cajado na mão, com o passo torto de quem tem o quadril gasto, subindo o carreiro em direção ao curral da aroeira. Pai, onde o senhor vai? Trabalhar. Antero foi atrás. Foram os dois em silêncio pelo carreiro, o filho de sapato de cidade escorregando na pedra, o pai firme feito raiz. O céu foi ficando cor de brasa por trás da serra. Ao longe, o gado começou a se mexer no pasto. E aí, Antero viu uma coisa que ele não ia esquecer nunca. O velho parou no alto do carreiro, encostou o cajado no ombro, encheu o peito e aboiou. E o pasto inteiro virou a cabeça. Não foi bonito. Foi outra coisa. Foi como se aquele chamado comprido tivesse mão, e a mão pegasse aquele mundo de bicho espalhado no mato e puxasse devagarinho para o mesmo lugar. As vacas foram descendo em fila. As bezerras iam atrás. Um bezerro correu na frente e voltou. Seu Saturnino desceu junto com elas. No curral tinha 3 homens moços encostados na porteira. Um deles cuspiu para o lado e riu. Chegou o gerente, disse o rapaz. Os outros riram. Seu Saturnino não olhou para eles. Abriu a porteira do brete, entrou no chiqueiro do bezerro, tirou um pedaço de arame que estava mal torcido, torceu direito, verificou o coxo, virou a torneira do bebedouro e ficou olhando a água subir. Depois foi contando os bichos com o cajado, um por um, mexendo os lábios. Trabalhou até o sol esquentar. Ninguém mandou. Ninguém agradeceu. Ninguém pagou. Antero ficou encostado na porteira sem entender. Pai, o senhor trabalhas aqui? Eu ajudo. Eles pagam quanto? O velho passou a mão na cerca, ajeitando um estirador frouxo. Não é isso, meu filho. Então é o quê? Seu Saturnino não respondeu. E o silêncio dele naquela hora era do mesmo tamanho do silêncio do chocalho com o pano amarrado. Foi quando a caminhonete chegou. O homem que desceu era baixo, de camisa de manga comprida abotoada no punho, chapéu de palha novo, prancheta na mão. Não era gente de cidade grande, e não era gente de curral. Era gente de papel. Seu Saturnino. Senhor Valdomiro. O senhor lembra da nossa conversa? O velho baixou o rosto. Lembro. Eu não posso mais empurrar. A empresa vai fechar o lote. Aquela benfeitoria ali na baixa não está em nenhum papel. E eu não posso ter gente morando dentro de área de pasto sem contrato. Eu sei, senhor Valdomiro. O senhor tem filho na vila? Tenho. Então, Antero deu um passo à frente. Bom dia. Valdomiro Peixoto olhou para o terno amassado, para o sapato de couro branco de pó, e a prancheta baixou 2 dedos. Bom dia. O senhor é de onde? Sou filho dele. O administrador olhou de um para o outro. Olhou para o velho de camisa rasgada. Olhou para o homem de terno. Fez a conta e não gostou do resultado. Ah, ele disse. Essa foi a palavra. Só isso. E doeu mais em Antero do que qualquer coisa que aquele homem pudesse ter dito. Quanto tempo o senhor deu para eles? Eu já dei mais tempo do que eu podia dar. Eu quero saber quanto falta. Valdomiro consultou a prancheta sem precisar consultar. Até a apartação. A gente separa o rebanho, embarca o lote do comprador e limpa a área. Depois disso não tem mais como. E quando é a apartação?
Está marcada. É na lua que vem, no curral da associação. Vem gente de toda a redondeza. Antero assentiu devagar. Está bom. Eu tiro eles hoje. Não tira não, disse seu Saturnino. Os dois olharam para o velho. Pai, eu não saio antes da apartação. Valdomiro Peixoto suspirou, e no suspiro dele tinha uma paciência antiga, de quem já teve essa mesma discussão outras vezes. Seu Saturnino, o senhor não tem obrigação nenhuma com esse gado. O senhor não é mais funcionário. Não é funcionário faz tempo. Eu sei o que eu sou. Então por que o senhor sobe aqui todo dia? O velho olhou para o pasto. Uma vaca escura estava parada no meio do caminho, olhando para ele, sem sair do lugar. Uma vaca velha, magra de idade, com o casco crescido. Costume, ele disse. Foi mentira. Antero sentiu que era mentira. Não soube por quê. A caminhonete foi embora levantando pó. Os três rapazes voltaram para o brete. E seu Saturnino ficou olhando aquela vaca escura até ela abaixar a cabeça e voltar a comer. Como chama ela, pai? Estrela. É nova? Nasceu no ano em que tu foste embora. Antero fez a conta e não acreditou. Isso é muito tempo de vaca. É. Ela já não dá cria. Mas ela puxa o resto. Enquanto ela andar na frente, esse rebanho se ajunta sozinho. O velho apoiou nas duas mãos no cajado. Vaca guia não se vende, meu filho. Quem vende vaca guia, perde o gado 3 vezes. Desceram calados. No meio do carreiro, Antero parou. Pai, uma pergunta. Fala. O senhor trabalhou 40 anos aqui. 40 e pouco. E o senhor saiu com o quê? Seu Saturnino continuou andando. Pai, com a tua mãe. Pai, eu estou perguntando sério. O velho parou. Ficou de costas para o filho um tempo comprido, olhando a baixa do angico lá embaixo, com a telha remendada brilhando. Vaqueiro velho não sai com nada, Antero. Vaqueiro velho sai. E continuou descendo. Antero ficou no carreiro sozinho, com o sol batendo na nuca, e uma coisa começou a martelar dentro dele. Uma coisa que ele tinha ouvido a vida inteira e nunca tinha guardado direito, porque quando ele era menino aquilo era só conversa de homem no terreiro. O pai dele era vaqueiro na quarta. Todo vaqueiro de verdade era. Cuidava do gado do dono, e de cada 4 bezerros que nascessem no ano, um era dele. Era assim que se pagava vaqueiro naquela região, desde antes de qualquer um ali ter nascido. 40 anos. 40 anos de um bezerro em cada 4, num rebanho grande, com as fêmeas dando cria, e as crias das crias dando cria. Antero desceu o carreiro correndo. Alcançou o pai já perto do galinheiro, segurou no braço dele, e a pergunta saiu antes de ele pensar se devia perguntar. Pai, cadê o teu gado? Seu Saturnino olhou para o chão. E o que Antero não sabia ainda, naquele instante, era que essa pergunta tinha sido feita antes. Tinha sido feita por outra pessoa, muito tempo antes. E a resposta tinha custado tudo que aquela família tinha. Acabou, disse seu Saturnino. Acabou como? Acabou na seca. 40 anos de gado acabou numa seca? O velho puxou o braço devagar, sem violência, do jeito de quem tira a mão de uma porta quente. Deixa esse assunto, Antero. Por quê? Porque tem coisa que quando a gente mexe, quem se suja é a gente. Foi tudo que ele disse. Entrou no galinheiro abaixado, sentou do lado da mulher, pegou a lata de milho quebrado e começou a jogar para as galinhas com a mão. Um punhado de cada vez, como quem reza. Antero foi para a vila. Chegou no alto da aroeira quando o comércio já estava aberto. O lugar tinha mudado. O que antes era uma venda de tábua com 2 sacos de feijão na porta, agora tinha placa nova, freezer de sorvete, prateleira de metal e um posto de combustível do lado, com 2 bombas e um toldo azul. Comercial Seixas. O nome da família pintado em letra grande na parede. Antero parou o carro debaixo do toldo e sentiu o alto da aroeira inteiro sentir o carro dele parar. Um homem de camisa social clara saiu de dentro secando a mão num pano. Estava mais gordo, mais careca, com o rosto queimado de sol de quem anda de caminhonete e não de cavalo. Eupídio Seixas parou na porta. O sorriso subiu na cara dele em partes, primeiro a boca, depois o resto, como uma coisa montada às pressas. Meu irmão, Eupídio, meu irmão do sul. Ele veio de braço aberto. Antero deixou ser abraçado e não abraçou de volta.
Rapaz, mas por que você não avisou? A gente ia preparar uma coisa. Zenaide ia fazer galinha. Você chegou de madrugada? Rapaz, que carro é esse? Isso é carro de doutor. Tinha gente na calçada. Tinha um menino olhando o carro. Tinha duas mulheres paradas na frente do freezer que não estavam mais comprando nada. Eupídio, cadê o pai e a mãe? O rosto do irmão não mudou. Foi impressionante. Estão bem. Estão com a Odete. Não estão. Estão com a Odete, rapaz. Eu falei com ela ontem. Eupídio, eu dormi essa noite na Baixa do Angico. O silêncio que caiu na calçada foi diferente de qualquer silêncio que Antero já tinha ouvido. Não era um silêncio de quem se surpreende. Era um silêncio de quem já sabia e estava esperando para ver se ia precisar continuar não sabendo. Eupídio deu uma risadinha. Ah, velho. Você conhece ele, Antero. Ele é teimoso. Ele quer ficar perto do gado, ninguém segura. Já tirei ele de lá umas 3 vezes. Ele volta. Ele está dormindo no chão. Ele quer, rapaz. A minha mãe está dormindo no chão de um galinheiro. Ela vai atrás dele. Você sabe como é ela. Antero deu um passo à frente. Eupídio, tem quanto tempo que você não sobe lá? A boca do irmão parou. Eu subo direto. Quantos dias? Eu não conto dia, Antero. Eu tenho um comércio para tomar conta. Tem gente que sustenta essa vila inteira aqui dentro, você sabia? Tem gente que come porque eu deixo levar fiado. Enquanto uns foram embora ganhar dinheiro e sumir, tem uns que ficaram. Ali estava. Ali estava a coisa que ele tinha guardado 20 anos para dizer, afiada, esperando. E foi aí que Antero Seixas cometeu o erro que ia custar caro. Ele estava com o coração batendo na garganta, com a imagem da mãe de mãos juntas na palha, com o cheiro daquele galinheiro na roupa. Estava com raiva, e com vergonha, e com pressa. E ele tinha uma coisa que o irmão não tinha. Ele tirou o envelope do bolso de dentro do paletó. Era o dinheiro que ele tinha trazido para a viagem, e era muito dinheiro para o Alto da Aroeira. Ele abriu o envelope e bateu o maço em cima do balcão, na frente das duas mulheres, do menino, do rapaz da bomba de combustível. Quanto foi? Como? Quanto custou cuidar dos nossos pais? Fala o preço. Eu pago agora. Eu pago em dinheiro e levo os 2 hoje. O barulho do maço no balcão de fórmica ficou pendurado no ar. Antero viu no rosto do irmão uma coisa que ele não entendeu na hora. Não foi vergonha, não foi raiva, foi alívio. Eupídio Seixas olhou aquele dinheiro em cima do balcão dele, olhou a plateia na calçada e soube na mesma hora que tinha ganhado. Ele nem tocou no maço. Pelo contrário. Deu um passo para trás, abriu as mãos e falou alto, para todo mundo escutar, com a voz embargada de um jeito perfeito. Não, meu irmão, não. Eupídio, guarda esse dinheiro. Eupídio pega. Eu não vendo minha mãe, Antero. Uma das mulheres levou a mão à boca. Eu não vendo meu pai, meu irmão. Eupídio pegou o pano e passou nos olhos. 20 anos. 20 anos você não pisa aqui. 20 anos eu levando remédio, eu levando feira, eu enchendo o carro para subir aquele carreiro. E você chega de terno com um carro branco e joga dinheiro no meu balcão na frente dos outros. Você está mentindo. Se dinheiro resolvesse, meu irmão, eles nunca iam ter passado necessidade nenhuma, porque dinheiro eu tenho. Antero olhou em volta. E foi aí que ele sentiu o chão sumir de verdade. Porque as duas mulheres não estavam olhando para o Eupídio. Estavam olhando para ele. Com aquela cara meio dura, meio triste, de quem acabou de ver confirmado o que já suspeitava. O filho que ficou. O filho que sumiu. O rapaz da bomba baixou os olhos e foi mexer na mangueira. Antero pegou o dinheiro do balcão. A mão dele tremia e ele odiou a mão dele por isso. Eu vou tirar eles de lá. Ele disse baixo. Tira, meu irmão, tira. Só não vem culpar quem ficou. Antero foi até a porta. Antes de sair, parou. Eupídio. Fala. Todo mês eu ligava. O irmão continuou dobrando o pano. Todo mês, no mesmo horário, esse telefone aí. Antero apontou. O aparelho estava lá, em cima de uma prateleira baixa, com um caderno do lado. 20 anos você atendeu. E o pai nunca falou comigo. O pai não escuta. O pai escuta o gado descendo o pasto de uma légua de distância. Pela primeira vez, o rosto de Eupídio Seixas se mexeu de verdade. Foi rápido. Foi 1 segundo, mas se mexeu.
E lá do fundo, perto da porta do depósito, o rapaz da bomba de combustível parou de mexer na mangueira e ficou muito quieto. Ele tinha um nome, aquele rapaz. Chamava Candinho. Tinha crescido correndo recado naquele comércio. E tinha, guardada dentro dele havia anos, a única coisa que ninguém no alto da Aroeira ia querer que fosse dita em voz alta. A casa de Odete ficava na rua de trás, com um muro pintado e um portão de ferro que abria com controle. Ela demorou para abrir. Quando abriu, já estava chorando. Antero. Ele entrou. Piso de cerâmica, sofá com plástico no braço, um ventilador de teto girando devagar. Cheirava a limpeza. Cheirava a casa em que nada estraga. Odete se agarrou no pescoço do irmão e chorou de verdade. Antero segurou nela e sentiu a irmã menor, aquela que ele carregava no cangote para ver o gado passar, tremendo inteira. Eu sabia que um dia você vinha, ela disse. Odete, os pais estão na Baixa do Angico. Ela parou de chorar de um jeito que assustou. Estão? Você não sabia? Eu achei que eles estavam com o Genésio. Odete, eu juro por Deus que eu achei. Ela sentou no sofá e o plástico estalou. Antero, eles saíram daqui de noite, sem falar comigo. A mãe estava brava por causa das galinhas. Eu dei as galinhas, é verdade. Eu dei, porque o Simval não aguentava o cheiro no quintal. E eu achei que eu ia comprar outras depois, mais limpas, de granja. E depois? Depois eles sumiram. Eu liguei para o Elpídio. Ele disse que tinha buscado eles. Ele disse que buscou. Disse que estava tudo certo. Disse para eu não me preocupar, que ele era o mais velho e que era com ele mesmo. E você não foi ver. Odete abriu a boca e não saiu nada. Ela olhou para o piso brilhando. Eu não fui ver, ela disse. Antero andou até a janela. Quanto tempo, Odete? Não faz tanto tempo assim. O Angico já brotou 2 vezes. Odete pôs a mão na boca. Foi um som feio. Foi um som de bicho. Ela dobrou o corpo em cima dos joelhos e ficou fazendo aquele som. E Antero ficou parado sem saber se abraçava ou se saía andando. Eu passo naquela estrada, ela disse com a voz destruída. Eu passo naquela estrada de caminhonete quase toda semana. Eu vejo aquele galinheiro de longe. Eu vi fumaça saindo de lá. Eu vi. E eu pensei que fosse gente do gado fazendo café. Odete. Eu vi a fumaça, Antero. Ele sentou do outro lado do sofá. Ficaram os dois calados um tempo. Odete, eu preciso saber de uma coisa. Fala. O gado do pai. Odete levantou a cabeça devagar. Que gado. A 4ª dele. 40 anos de vaqueiro na Aroeira Grande. Cadê? Antero, aquilo acabou. A seca levou. Quem te disse isso? O Elpídio. E você viu acabar? Como assim? Você viu bicho caído no pasto? Você viu couro secando na cerca? Alguém na vila viu esse gado acabar? Odete abriu a boca. Fechou. Eu vi o caminhão, ela disse. Antero ficou muito quieto. Que caminhão? O caminhão do Genésio. Ela tinha o olhar de quem está enxergando uma coisa antiga com luz nova. Ele descia com gado. Direto. Uma vez ou outra, sempre pouco, 4, 5 cabeça, nunca lotado. Ele dizia que era frete. Frete de quem? Da fazenda. E quem fazia o papel? Odete não respondeu. Odete, quem fazia o papel do gado? A irmã olhou para as próprias mãos. Elas eram mãos bonitas, de mulher que não pega no pesado com a unha feita. Eu tenho letra boa, ela disse. O ventilador girava. Eu preenchia as guias para ele. Eu preenchia porque eu tenho letra boa e ele escreve torto. Eu preenchia e não lia o que estava escrito. Antero, eu juro por Deus que eu não lia. Eu só copiava do papel que ele trazia. Você guardou alguma? Guardei. Ele olhou para ela. Por quê? Porque eu sempre guardo tudo, ela disse, e riu de um jeito quebrado. Eu sou assim. Eu guardo conta de luz de 10 anos atrás. O Simval implica comigo por causa disso. Onde? Numa caixa em cima do guarda-roupa. Antero levantou. Pega. Antero. Odete, pega essa caixa. E aí ela fez a coisa que ele não esperava. Ela cruzou os braços e ficou olhando para o chão e não levantou do sofá. Não hoje. Como não hoje? Antero, você não entende. Você chegou ontem. Você vai embora e eu fico. A voz dela tinha endurecido. E tinha medo dentro do duro. O Simval compra tudo fiado com o Elpídio.
tudo: a ração, o combustível, o material da obra. Metade dessa vila deve no caderno dele. Se eu abrir essa caixa, na semana seguinte, todo mundo aqui sabe que eu abri. A nossa mãe está dormindo no chão. Eu sei. Você acabou de chorar por ela. Eu sei. Odete gritou, e depois abaixou a voz na mesma hora, olhando para a porta. Eu sei, Antero. Ele saiu da casa da irmã com a boca amarga. Ligou para o Genésio da estrada do celular, e o irmão do meio atendeu com a voz de quem estava esperando aquela ligação havia dias. Antero! Genésio! Rapaz, a Odete me contou que você chegou. Eu vou subir aí. Eu vou subir semana que vem sem falta. Genésio, os pais estão na Baixa do Angico. Eu sei. Antero parou o carro no acostamento. Você sabe? Silêncio na linha. Genésio, você sabe? Eu passo lá de vez em quando, disse o irmão, e a voz dele foi diminuindo. Eu deixo umas coisas na cerca. Você deixa coisa na cerca. Eu deixo bolacha, eu deixo café, eu deixo um dinheiro dentro do saco. Eu deixo na cerca de manhã cedo, antes de eles acordar. Por que na cerca, Genésio? O irmão não respondeu. Por que você não bate na porta? Porque eu não consigo olhar na cara da mãe, Antero. O grito estourou no telefone, e depois virou choro, e Antero ficou parado com o carro desligado no meio do nada, escutando o irmão do meio chorar como criança de 7 anos. Eu não consigo, disse Genésio. Eu não consigo. Toda vez que eu vou subir aquele carreiro, eu chego na curva e eu volto. Genésio, o gado do pai. O choro parou. Que gado! Não faz isso comigo. Antero, eu só dirigia o caminhão. Quantas viagens? Eu só dirigia o caminhão. Eu não sei de nada. O Elpídio me falava. O Elpídio tinha a papelada. O Elpídio dizia que era acerto de família e que o pai tinha autorizado. E o pai autorizou? O pai nunca me falou nada. Genésio, quantas viagens? Do outro lado veio um fôlego comprido. Muitas. A ligação caiu ou ele desligou. Antero não soube dizer. Ele ficou no acostamento até o motor esfriar. Quando voltou para a vila para abastecer, já estava escurecendo. O rapaz do posto encheu o tanque em silêncio, limpou o para-brisa em silêncio, e quando entregou o troco, ele deixou a mão do lado da janela um instante a mais. Moço, fala. Candinho olhou para dentro do comércio. Eupídio estava lá dentro de costas, lançando alguma coisa no caderno. Eu era menino. Como? Quando o senhor ligava, no começo, eu era menino. O rapaz falava sem mexer a boca quase. Era eu que corria na aroeira para chamar teu pai e tua mãe para vir no telefone. Eu ia de pé no chão. Eu subia aquele carreiro e voltava com os dois. Antero segurou no volante com força. E depois? Depois ele mandou eu parar. Ele quem? O senhor sabe quem. O rapaz recuou um passo e falou alto, com outra voz. Uma voz de posto de gasolina. R$ 23 o troco. Boa noite para o senhor. Naquela noite, Antero levou uma cama de lona e 2 cobertores para o galinheiro. Não era casa. Não virou casa. Mas os 2 pararam de dormir no chão. E a mãe passou a mão no cobertor 3 vezes antes de deitar. Do jeito que se passa a mão numa coisa que a gente não acredita que é da gente. De manhã, Antero foi procurar quem sabia. O nome dele veio na boca do primeiro velho que ele parou na praça, e depois na boca do segundo, e depois na do terceiro, sempre do mesmo jeito. Se é ferro de gado, é com o seu Aristeu. Seu Aristeu Bastos morava numa casa de esquina com um alpendre cheio de gaiola vazia. Era presidente da Associação dos Criadores do Alto da Aroeira desde antes de existir a associação, e a coisa que ele mais amava no mundo era um livro grande, encadernado em couro, que ficava dentro de uma sacola de pano pendurada atrás da porta. O livro dos ferros, ele disse, e disse com orgulho. O senhor deixa eu ver? Ver todo mundo vê. Ler é que quase ninguém sabe. O velho abriu na mesa do alpendre. Página por página, em cada uma, um desenho à tinta, uma marca. Do lado, o nome do criador, o distrito, a data de registro escrita por extenso, e uma assinatura ou um polegar. Cada ferro é de um dono só, explicou seu Aristeu. Não pode repetir na região. Se repetir, dá confusão. É por isso que existe o livro. O senhor sabe todos de cabeça? Sei. Todos?
O velho fez um gesto com a mão, um gesto meio de vergonha, meio de desafio. É a única coisa que eu sei, meu filho. Antero respirou fundo. E o ferro do meu pai? Seu Aristeu não precisou procurar. Foi virando as páginas com o dedo molhado na língua e parou de primeira. Aqui, uma meia-lua. Simples, aberta para cima, e no meio da barriga da lua, um risquinho para dentro como um dente. Saturnino Seixas, distrito do Alto da Aroeira. Registro antigo, um polegar preto ao lado do nome escrito por outra mão. Meia-lua com um dente, disse o velho. Ferro bonito, ferro fácil de ler de longe. E o ferro da Aroeira Grande. Seu Aristeu virou 3 páginas para trás. Uma lua cheia. Um círculo com uma barriga. Quase a mesma coisa. Belmiro Toledo, Fazenda Aroeira Grande. Antero olhou de uma para outra e sentiu o estômago cair. De longe, no meio do pasto, num bicho sujo de barro, aquilo era a mesma marca. Só quem tivesse o olho treinado ia enxergar o dente. Seu Aristeu. Fala. Quem hoje sabe diferenciar esses 2 ferros aqui na região? O velho contou nos dedos e desistiu no segundo. Teu pai. E eu. E o pessoal da agropecuária? Aquele povo novo? Aquele povo lê é telefone. Seu Aristeu fechou o livro. Para eles é tudo ferro velho da casa. Eles nem olham. Eles conferem é o brinco na orelha, aquele negócio de plástico com número. O que veio de antes para eles é gado sem papel. Antero ficou olhando a sacola de pano. Seu Aristeu, se um bicho está no rebanho da agropecuária com o ferro do meu pai, esse bicho é de quem? O velho olhou para ele por cima dos óculos. Menino, essa pergunta tem barulho dentro. Eu sei. Ferro registrado é dono. Foi para isso que se inventou. Só que ninguém vai abrir esse livro no meio de uma apartação por causa de conversa de família. E se abrir? Seu Aristeu ficou quieto tanto tempo que uma rolinha pousou no alpendre e saiu de novo. Aí precisa do caderno, ele disse. Que caderno? O caderno da apartação do seu Belmiro. Toda vez que se apartava o gado, ele lançava. Tantas cria no ano, tantas do vaqueiro, tantas da casa. Ele lançava e teu pai marcava o polegar, e ele assinava embaixo. Aquilo ali é conta fechada de 40 anos. E onde está esse caderno? Se ainda existe, está com a filha dele. A casa de Dona Cordélia Toledo ficava na saída da vila. Uma casa grande de janela de madeira, com o reboco caindo num canto e o portão preso com corrente. Ela recebeu Antero na sala e não ofereceu café. Era uma mulher de meia-idade, de vestido escuro simples, com o cabelo preso e as costas muito retas. A sala tinha um sofá bom e um lugar vazio na parede, com a marca clara de um quadro que não estava mais lá. Eu sei quem o senhor é, ela disse. O Alto da Aroeira inteiro sabe. Então a senhora sabe o que eu vim fazer aqui. Sei. E a resposta é não. A senhora nem escutou. Escutei faz muito tempo. Ela se sentou na beirada da poltrona, com as mãos no colo. O senhor quer os cadernos do meu pai. Quero. Não tenho. Dona Cordélia. Não tenho. Antero olhou para o lugar vazio na parede. A senhora vendeu a Aroeira Grande. Vendi. Por quê? Ela levantou o queixo. Isso é conta minha. Não é não, disse Antero, e a voz dele saiu mais baixa do que ele esperava. Desculpe, mas não é mais. Dona Cordélia Toledo olhou para ele. E então ela disse a coisa que ele não estava esperando e disse rápido como quem arranca um espinho. Eu assinei um papel. Que papel? Na venda. Declaração de que no rebanho não tinha animal de terceiro. Nenhum. Que estava tudo limpo, tudo da casa. Tudo meu para vender. Ela apertou as mãos uma na outra. Eu assinei sabendo. O relógio de parede batia. Por que a senhora assinou? Porque se eu não assinasse, não tinha venda. E se não tivesse venda, eu não tinha como pagar o que meu pai deixou de conta. A boca dela tremeu uma vez e voltou ao lugar. Meu pai foi um homem bom, senhor Antero. E um homem bom que não sabe fazer conta deixa uma dívida do tamanho da bondade dele. E o meu pai? O seu pai foi o melhor vaqueiro que essa serra já teve. E a senhora assinou que o gado dele não existia. Eu assinei. Antero levantou. Deu 2 passos até a janela. Lá fora, o dia estava branco de tanto sol. Dona Cordélia, o meu pai está dormindo num galinheiro. Eu sei. A senhora sabe.
Todo mundo sabe, ela disse. E a raiva dela não era com ele. Essa vila sabe de tudo, Sr. Antero. Essa vila sabe até de coisa que não aconteceu. O que essa vila não faz é falar, porque falar aqui custa caro, e quem paga é sempre o mesmo. Então a senhora deixa como está. Se eu abrir aquele baú, eu confesso um crime meu. Eu perco essa casa. Eu perco a última coisa do meu pai. Ela ficou de pé. Eu já perdi tudo uma vez. O senhor não sabe o que é isso. E foi aí que Antero Seixas fez a coisa mais difícil da vida dele até ali. Ele não ofereceu dinheiro. Ele juntou as duas mãos na frente do corpo, e a voz saiu rouca, e ele não olhou para o chão nem para a janela. Olhou na cara dela. Dona Cordélia, eu não vim comprar a senhora. Ainda bem. Eu vim pedir. A mulher parou. Eu passei 20 anos jurando que eu nunca mais ia pedir nada a ninguém nesse mundo, disse Antero. Eu jurei quando eu saí daqui de pé no chão, no pau de arara, com a roupa toda dentro de uma sacola. Eu falei que eu só voltava quando eu pudesse chegar de carro, e eu cumpri. Eu cumpri direitinho. Ele engoliu. E enquanto eu estava cumprindo a minha jura, meus pais foram morar num galinheiro. Dona Cordélia Toledo não disse nada. Então eu estou pedindo, Dona Cordélia. Sem dinheiro, sem ameaça. Estou pedindo. E eu não tenho como forçar a senhora a nada. Ela ficou muito tempo parada. Depois foi até a porta e abriu. Eu preciso pensar, ela disse. Volte quando eu mandar chamar. Ele saiu para o sol branco. Não sabia, naquela hora, que a decisão daquela mulher já estava tomada havia um bom tempo, e que o que ela precisava não era pensar, e sim juntar coragem para pagar uma conta antiga. Eupídio chegou na Baixa do Angico na manhã seguinte. Chegou de caminhonete nova, com um saco de mantimento no banco, com uma garrafa de café e um pacote de bolacha recheada, e desceu chamando a mãe de Mainha, coisa que ele não fazia desde menino. Antero estava consertando a tela com um alicate. Meu irmão, disse Eupídio, todo aberto. Vim pedir desculpa. Não precisa. Precisa sim. Eu fui grosso naquele dia. A gente estava nervoso os dois. Ele entrou no galinheiro abaixado, beijou a testa da mãe, apertou a mão do pai, distribuiu o mantimento em cima da cama de lona, como se aquilo fosse Natal. Dona Rosenda agradeceu. Ela agradeceu com o rosto quieto, e Antero viu e guardou. Mainha, olha, eu já resolvi tudo, disse Eupídio. Eu vou levantar um cômodo lá atrás do posto com banheiro, com tudo. A senhora e o pai vão para lá. É coisa de pouco tempo. Está bom, meu filho. E enquanto isso, tem uma coisinha aqui do papai que eu preciso resolver na vila. Antero levantou. Que coisa? Coisa antiga, meu irmão. Coisa de gado. Papel velho da fazenda que ficou emperrado e o senhor Valdomiro está me cobrando. Eupídio nem olhou para ele. Falou direto com o pai. É só o senhor botar o dedo, painho, e encerra. Seu Saturnino ficou olhando a mão do filho mais velho. Encerra o quê? Encerra a conta, painho. Aquela conta antiga do gado. O senhor já recebeu tudo que era do senhor lá atrás, o senhor lembra? Só que no papel deles ainda está aberto, e enquanto estiver aberto eles não fecham o lote, e enquanto eles não fecharem o lote, eles ficam apertando o senhor para sair da baixa. Antero sentiu a armadilha se fechar antes de entender o formato dela. Pai, não assina nada. Meu irmão, não se mete. Pai, não assina. Eupídio virou. E agora ele estava falando manso, com a voz de quem explica para a criança. Antero, tu chegou faz uns dias. Eu sei quando eu cheguei. Tu chegou faz uns dias e já andou na casa da Odete, já andou na casa do seu Aristeu, já andou na casa da dona Cordélia. Essa vila é pequena, meu irmão. Todo mundo me conta tudo. Ele deu um passo à frente. E tu sabe o que estão falando na praça? Que o filho rico voltou para meter os irmãos na justiça. Que vai dar processo. Que vai ter gente presa. Dona Rosenda levantou a cabeça. Presa? Não é nada, mainha. Como assim presa? E ali, naquele instante, Antero viu o irmão dele fazer a coisa mais fria que ele já viu um homem fazer. Eupídio Seixas se virou para o pai, para o velho de camisa rasgada sentado na palha, e falou com a voz cheia de pena. Painho, se esse papel não fechar, eles vão querer saber quem levou o gado. E aí quem vai responder é o Genésio, porque o nome que está na guia de transporte é o dele. É o caminhão dele.
É a assinatura dele. O velho perdeu a cor. O Genésio. É como eu digo, painho. O senhor bota o dedo, encerra e ninguém mexe com ninguém. Antero deu a volta e ficou entre o pai e o irmão. Eupídio, sai de perto dele. Sai tu. Pai, escuta o que eu vou dizer. Esse papel não é para te proteger. Esse papel é para proteger ele. Meu irmão está nervoso, painho. Pai, olha para mim. Mas seu Saturnino não estava olhando para nenhum dos dois. Ele estava olhando para a mulher. Dona Rosenda tinha as duas mãos apertadas no colo. E o rosto dela estava fechado do jeito que fecha a porta de casa quando vem chuva. Ela não falou nada. E o velho levantou. Vamos, ele disse. Pai, vamos logo, Eupídio. Antero segurou o braço do pai. Pai, por favor. Seu Saturnino colocou a mão em cima da mão do filho. A mão dele era dura como raiz seca, e estava quente, e tremia bem pouquinho. Meu filho, ele disse, tu já viu o boi cair no barreiro? Pai, quando o boi cai no barreiro, ele se debate, e quanto mais ele se debate, mais fundo ele afunda. O velho apertou. A tua mãe não aguenta ver filho dela algemado. Não aguenta. Eu conheço ela faz mais tempo do que tu tem de vida. Não vai acontecer nada com ninguém. Tu não pode prometer isso. E ele foi. Foi na caminhonete do filho mais velho, de camisa rasgada, com a alpercata de pneu. E Antero ficou parado no meio do pó, vendo o carro subir a estrada. Foram na vila. Foi rápido. Eupídio levou o pai no escritório do senhor Valdomiro Peixoto, com uma folha datilografada dentro de uma pasta, e leu para o velho em voz alta uma parte, a parte que dizia que estava tudo acertado e que ninguém devia nada a ninguém. Não leu o resto. O resto dizia que o declarante reconhecia ter recebido ao longo dos anos a integralidade dos animais que lhe cabiam pela parceria de vaqueiro na fazenda Aroeira Grande, conforme relação em separado, e que dava plena e geral quitação, nada mais tendo a reclamar, hoje ou no futuro, sobre qualquer animal existente no rebanho. Não tinha relação em separado nenhuma. Seu Saturnino molhou o polegar na almofada de carimbo e apertou o dedo no papel, embaixo do nome dele escrito com a letra bonita de outra pessoa. Valdomiro Peixoto olhou aquilo e não gostou. Não gostou do velho de camisa rasgada. Não gostou do polegar. Não gostou do irmão de camisa social sorrindo do lado. Mas o papel estava correto. E a empresa dele precisava daquele papel para fechar o lote. E ele tinha uma prancheta e uma meta. Ele arquivou. Quando seu Saturnino voltou para a Baixa do Angico, no fim da tarde, ele não entrou no galinheiro. Sentou fora, no toco do Angico, de costas para a porta. Antero foi até ele. Pai. O velho não virou. Pai, está tudo bem. Não fala comigo agora, meu filho. Pai. Não fala comigo agora. Antero sentou no chão, do lado do toco, sem falar. Ficaram os dois olhando o sol descer atrás da serra. Aquela coisa laranja enorme que faz parecer que o mundo está pegando fogo do outro lado. Foi ficando escuro. E aí seu Saturnino falou, com uma voz que Antero nunca tinha ouvido sair dele. Eu botei o dedo. Eu sei, pai. Eu botei o dedo num papel que eu não sei o que estava escrito. O velho tinha as duas mãos no cajado e a testa encostada nas mãos. Eu fiz isso a vida inteira, meu filho. A vida inteira. Eu botei o dedo em tudo que me botaram na frente. O senhor fez pelo Genésio. Eu fiz por medo. Antero não conseguiu responder. Eu passei 40 anos nesse curral e nunca deixei um bicho passar sem eu ver, disse o pai. Nunca. Eu sei quando uma vaca está para parir só de olhar o jeito que ela anda. Eu sei quando vai chover pelo cheiro do vento. Eu sei tudo desse mundo aqui de fora. Ele levantou a cabeça. Só que quando o homem bota um papel na minha frente, eu viro criança. E chorou. Chorou baixo, do mesmo jeito que o filho, porque foi ele que ensinou o filho a chorar assim, e nenhum dos dois nunca soube disso. Antero pôs a mão nas costas do pai. Lá dentro do galinheiro, na escuridão, Dona Rosenda escutou tudo. E devagar, sem acender nada, ela foi até a tábua principal, tirou o chocalho do prego e começou a desamarrar o pano. Já era noite fechada quando Dona Rosenda chamou o filho para dentro. O pai tinha deitado. Estava de olho aberto no escuro, virado para a parede sem dormir. A mãe acendeu o lampião pequeno e sentou na beira da cama de lona com o chocalho no colo. O pano já estava desamarrado,
dobrado em 4 do lado dela. Senta aqui. Antero sentou na palha. Ela girou o chocalho na mão, devagar, segurando o badalo com 2 dedos para não deixar bater. Isso aqui é da estrela, ela disse. Eu sei. Tu sabe que era ela que carregava esse chocalho? Eu lembro. Teu pai botou nela quando ela era bezerra. Ele disse assim, essa aqui vai puxar as outras. Dona Rosenda passou o dedo na madeira do badalo. E tu fez isso aqui com o canivete que a tua avó te deu. Ficou torto. Teu pai chorou quando tu deu para ele. Ele chorou? Teu pai chora, meu filho. Ele só não deixa ninguém ver. Antero olhou para o vulto do pai virado para a parede. Mãe, fala. Por que a senhora tirou o pano hoje? Dona Rosenda ficou olhando o lampião. Porque agora vai tocar. Ela levantou. Foi até a porta do galinheiro, aquela tábua amarrada com arame, e mexeu no arame. Depois voltou trazendo alguma coisa comprida na mão. Botou em cima do cobertor. Era uma haste de ferro, com cabo torcido, escura de ferrugem, com uma cabeça achatada na ponta. Antero tinha visto aquilo 100 vezes nos últimos dias e nunca tinha olhado, porque era só o gancho que prendia a porta. Ele virou a peça. A cabeça do ferro era uma meia-lua, e no meio da barriga da lua tinha um risquinho para dentro. Um dente. Antero ficou sem ar. Mãe, a senhora está usando o ferro do pai para prender a porta do galinheiro? Estou. Mãe, a senhora tem noção do que isso aqui vale? Eu sei o que isso vale, disse Dona Rosenda, e a voz dela cortou. Eu sei melhor do que tu. Ela sentou de novo. Quando a gente saiu da casa de morada, os teus irmãos passaram tudo em revista. Tudo. Eles levaram a mesa, levaram o guarda-roupa, levaram até a bacia grande de ágata que era da minha mãe. Ela mexeu na saia. Eu não briguei por nada. Deixei levar. Por que a senhora deixou? Porque eu queria que eles fossem embora rápido. Ela pegou o ferro da mão do filho e segurou nos 2 braços, como quem segura a criança. Só isso aqui eu não deixei. Isso aqui eu peguei antes e escondi na cinza do fogão. E quando a gente veio pra cá, eu botei ele na porta. Na porta? No lugar que ninguém olha, meu filho. Ninguém no mundo olha para o gancho de uma porta de galinheiro. Antero passou as 2 mãos no rosto. Mãe, o pai assinou um papel hoje dizendo que já recebeu tudo. Eu sei. Eu escutei. A senhora entende o que isso significa? Eu não sei ler, Antero. Mas eu não sou boba. Ela disse isso sem raiva. Disse do jeito que se diz uma coisa que se repete há muito tempo para dentro. Sabe qual foi o meu erro, meu filho? A senhora não teve erro nenhum. Tive. Ela balançou a cabeça devagar. Eu calei. 40 anos eu calei. Quando o Eupídio começou a mandar em teu pai, eu calei. Quando eles resolveram te mandar embora naquele pau de arara sem te perguntar nada, eu calei. Eu achava que se eu não fizesse barulho, os meus filhos não brigavam entre eles. Ela olhou para ele. E o que aconteceu foi que eles pararam de brigar mesmo. Eles se acertaram muito bem entre eles. Só que foi em cima da gente. Antero segurou a mão da mãe. Mãe, eu preciso saber de uma coisa. Fala. O quanto de gado o pai tinha? Dona Rosenda ficou quieta um tempo. Depois falou uma coisa que não fazia sentido nenhum. A estrela, a chita, a boneca, a malhada, a fumaça, a careta, a rosa do campo, a lua nova, a chorona. Mãe! A chita deu a chitinha. A chitinha deu a chita do meio. A chita do meio deu a mancha e a sereia. Ela estava com os olhos parados num ponto do chão. A boneca deu o boneco, que teu pai vendeu para o seu Belmiro no ano da enchente. E deu a bonequinha. E a bonequinha deu a ciranda e a talhada. Antero levantou de joelhos. Mãe, espera. Não me atrapalha. Que se me atrapalhar eu perco a linha. E ela continuou. Continuou por um tempo que Antero não soube medir. Nome atrás de nome. Mãe e cria. Mãe e cria. Com o ano de cada uma marcado pelo que tinha acontecido naquele ano. O ano da enchente. O ano em que o menino foi embora. O ano em que o pé de angico secou e brotou. O ano em que o riacho secou até a pedra. O ano em que o seu Belmiro adoeceu. Uma mulher que nunca aprendeu a escrever o próprio nome recitando 40 anos de rebanho na ordem certa. No chão de um galinheiro, à luz de um lampião. Quando ela parou, estava suando. Pronto, ela disse. Perdi umas, mas a maior parte está aí. Antero estava com a boca aberta. Mãe, como a senhora sabe isso?
porque era eu que dava o nome. O quê? Teu pai chegava de noite e dizia: mulher, nasceu uma bezerra da Chita. E eu botava o nome. Era o meu jeito de participar. Ela deu de ombro. Eu não podia ir no curral, que eu tinha 3 dentro de casa e tu na barriga. Então eu ficava com os nomes. E a senhora nunca esqueceu. Meu filho, eu sei o nome de todas as crianças que nasceram nessa vila nos últimos 40 anos. E de quem é filha de quem, e quem é comadre de quem. Dona Rosenda deu um sorriso pequeno e triste. Mulher pobre guarda nome. É a única coisa que ninguém pode tirar da gente sem a gente entregar. Antero se ajoelhou na frente da mãe. Pegou o celular. As mãos dele estavam tremendo tanto que ele derrubou 2 vezes. Mãe, que foi? Fala de novo. Agora? Fala de novo, mãe. Do começo. Devagar. E foi assim que o filho mais novo de Saturnino Seixas passou a madrugada inteira sentado no chão de um galinheiro, gravando a voz da mãe, enquanto ela abria, nome por nome, o inventário que nenhum cartório daquela região tinha. Já estava clareando quando a voz do pai veio da cama, rouca, e os 2 levaram um susto. Rosenda. Que é, homem? Fala da estrela para ele. Dona Rosenda ficou quieta. Fala tu, ela disse. Seu Saturnino se levantou devagar, sentou na beirada, com os pés no chão de palha, e ficou olhando o filho. Antero, senhor, tu me perguntou por que eu subo naquele curral todo dia de manhã. Perguntou. Eu te menti. O velho passou a mão na cabeça grisalha. Não é costume, meu filho. Ele olhou para a porta do galinheiro, para o lugar onde o ferro tinha ficado pendurado todo esse tempo, e depois olhou de volta. Eu subo porque elas estão lá. Antero não conseguiu falar. Eu conheço uma por uma, disse seu Saturnino. Eu sei qual é filha de qual. Eu sei qual é a que manca da mão direita, e qual é a que abre a boca quando a gente chega perto. Eles acham que eu vou lá ajeitar cerca. O velho olhou para o filho, e tinha uma coisa nos olhos dele que não era tristeza. Eu vou lá visitar. Antero ligou para um advogado da capital naquela mesma manhã. Falou 20 minutos. Explicou o ferro, a quarta do vaqueiro, o polegar no papel, o galinheiro. O homem do outro lado escutou tudo com paciência e depois disse a verdade. Dá para brigar. Anulação de quitação obtida de pessoa que não sabe ler, sem leitura prévia, sem relação de bens. Dá para brigar e dá para ganhar. Em quanto tempo? Anos. Eu tenho até a apartação. Então o senhor não tem tempo, senhor Antero. O senhor tem uma reunião de gente. Antero desligou e ficou olhando o telefone. Aquele foi o momento em que ele entendeu de vez que o dinheiro dele não servia para nada ali. Ele podia comprar caminhão, podia comprar terra, podia comprar advogado, não podia comprar tempo, e não podia comprar a única coisa que ia decidir aquilo, a palavra dos outros. Ele foi para a vila e passou o dia inteiro batendo em porta. Foi humilhante. Ele, de terno, batendo de porta em porta como vendedor de panela. Muita gente atendeu. Muita gente serviu café. Ninguém quis se comprometer com nada. Eu não vi nada, meu filho. Eu não me meto em coisa de família. Deus te ajude, viu? No fim da tarde, uma mulher velha na porta de uma casa de taipa segurou o braço dele antes de ele ir embora. Meu filho, senhora, todo mundo aqui deve no caderno dele. Eu sei, dona Nazaré. Não é só dever. É que ele anota. A velha apertou o braço. Ele anota o que a gente compra. E ele anota o que a gente fala. Se tu quer que essa vila abra a boca, não adianta tu pedir. Tu tem que tirar o medo primeiro. E como é que eu tiro o medo? Faz a coisa num lugar onde ninguém precisa ser o primeiro a falar. Antero ficou parado no meio da rua. E foi assim, na porta de uma casa de taipa, que ele entendeu onde aquilo tinha que acontecer. Não numa delegacia, não num cartório, não na sala do senhor Valdomiro Peixoto, no curral. No dia da apartação, com a região inteira encostada na cerca. Na manhã seguinte, um menino apareceu na baixa do Angico com um recado. Dona Cordélia mandou o senhor ir lá. A casa da saída da vila estava com a corrente do portão solta. Dona Cordélia Toledo abriu a porta antes de ele bater e dessa vez ofereceu café. Na sala, no meio do chão, tinha um baú de madeira aberto. Dentro, empilhados, encapados em jornal amarelado, dezenas de cadernos de capa dura.
Meu pai lançava tudo, ela disse. Ele dizia que memória de dono é curta e memória de vaqueiro é comprida, e que por isso o papel tinha que existir. Antero se ajoelhou no chão. Abriu o primeiro que a mão pegou. A letra era inclinada, grande, de tinta preta. Ano após ano, a mesma estrutura. Nascidas na safra. Da casa. Do vaqueiro. E embaixo, sempre, duas marcas. Uma assinatura larga e um polegar preto. Antero passou o dedo no polegar do pai naquele papel e teve que fechar os olhos. Está tudo aí, disse Dona Cordélia. 40 anos de conta fechada. Cada bezerra que ficou para o seu Saturnino, com o nome que a mulher dele botou, porque meu pai fazia questão de lançar o nome. Antero levantou a cabeça de repente. O nome está lançado? Está. Ele abriu outro caderno, e outro, e lá estavam. Chita, boneca, malhada, fumaça, careta, rosa do campo, lua nova, chorona, a voz da mãe dele, escrita com a letra de um homem que já não estava mais nesse mundo, dentro de um baú, na sala de uma casa com a marca clara de um quadro que tinha sido vendido. Dona Cordélia, não me agradeça ainda. Ela sentou na poltrona, com as costas retas do mesmo jeito. Quando eu levar isso naquele curral, eu vou estar dizendo na frente de todo mundo que eu assinei uma declaração falsa numa escritura de venda. Eu vou responder por isso. Eu vou ter que devolver dinheiro que eu não tenho mais. É bem capaz que eu perca essa casa. Eu posso ajudar a senhora com isso. Não. Ela levantou a mão. Não me ofereça dinheiro, senhor Antero. Se o senhor me pagar, isso aqui vira negócio. E negócio não limpa nome de ninguém. Ela olhou para o baú. Meu pai gostava do teu pai. Gostava de um jeito que ele nunca soube dizer, porque naquele tempo o dono não dizia essas coisas para vaqueiro. A voz dela ficou fina. Quando meu pai ficou ruim no fim, quem passava a noite acordado na cadeira do quarto dele não era eu. Era o teu pai. Ela respirou. Eu estava na cidade. Eu tinha vergonha daqui. Antero não disse nada. Então não é favor, disse Dona Cordélia Toledo. É conta minha, e eu vou pagar. Só me deixe pagar de pé. Odete chegou na Baixa do Angico no fim daquela tarde. Chegou sozinha, dirigindo, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma caixa de sapato no colo. Desceu do carro e ficou parada na cerca sem coragem de entrar. Dona Rosenda saiu do galinheiro. As duas ficaram se olhando. Mãe, minha filha. E Odete Seixas caiu de joelhos no pó, ali, na frente da mãe. E a mãe não correu para levantar ela. Ficou de pé. Deixou a filha no chão o tempo que precisou. Depois estendeu a mão. Levanta, que aqui tem espinho. Dentro da caixa de sapato tinha um bolo de segundas vias de guia de transporte de animal, com a letra bonita de Odete no espaço do remetente, com o carimbo, com as datas, com a quantidade de cabeças em cada viagem. Antero foi somando com a caneta na margem de um jornal. Somou 2 vezes porque não acreditou na primeira. Antero, disse a irmã, tem uma coisa pior. Pior? Ela tirou uma folha de cima do bolo e segurou com as 2 mãos. Essa aqui eu escrevi ontem. Antero parou a caneta. Ontem? Ontem de manhã. 5 cabeças. Vai sair essa semana pela Barra do Juá. A voz dela era um fio. Ele não parou, Antero. Ele está tirando agora enquanto a gente está aqui conversando. Antero pegou o papel e leu 2 vezes. Odete, isso é depois. Depois do quê? Depois do dia em que ele levou o pai na vila e fez o pai botar o dedo num papel dizendo que já tinha recebido tudo que era dele. Antero levantou. Se o pai já tinha recebido tudo, o que essas 5 cabeças estavam fazendo no rebanho ontem de manhã? A irmã olhou para ele. Eu não sei ler documento, ela disse. Eu só tenho letra boa, mas até eu vi que isso não fecha. Antero andou até a cerca e voltou. Odete, escuta. Eu vou precisar que você diga isso lá no curral. A irmã perdeu a cor. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Ela olhou para a mãe. Dona Rosenda estava com as mãos cruzadas na frente do corpo e não falou nada, e não ajudou. O Simval vai me deixar, disse Odete. Talvez. Você não vai nem mentir para mim? Não. Odete apertou a caixa de sapato no peito e chorou de olho aberto, olhando o galinheiro, olhando a cama de lona lá dentro, olhando a lata de querosene cortada. Eu passei na estrada, ela disse. Eu vi a fumaça. Eu sei.
Eu vou dizer. Naquela noite, o rapaz do posto apareceu na baixa do Angico a pé, com um saco de ração no ombro para disfarçar, e falou baixo com Antero na beira da cerca durante 40 minutos. Candinho contou tudo. Contou dos primeiros anos quando ele corria para chamar os velhos. Contou do dia em que Eupídio agarrou ele pelo braço e disse que dali para frente ele não ia mais buscar ninguém. Contou que via o telefone tocar todo mês no mesmo horário. Contou que uma vez, uma única vez, Dona Rosenda desceu na vila e ficou sentada na calçada do comércio uma tarde inteira esperando o telefone tocar, e que Eupídio disse para ela que o filho dela tinha ligado de manhã e já tinha desligado. Antero encostou na cerca e ficou quieto tanto tempo que o rapaz achou que ele não ia mais falar. Candinho. Senhor, você deve quanto no caderno dele? O rapaz olhou para o chão. Eu devo desde que meu pai ficou ruim. Se você falar isso no curral, você perde o emprego. Perco. E aí? Candinho ajeitou o saco de ração no ombro. Aí eu perco o emprego, ele disse. 2 dias depois, correu a notícia na vila. A apartação tinha sido adiantada. E o primeiro lote a embarcar, aquele que ia direto para o comprador de fora sem passar pela conferência da associação, já estava sendo separado no pasto de cima. O pasto de cima era onde andava a estrela. O curral da associação ficava numa baixada aberta, com as mangueiras de madeira em leque e um embarcadouro de tábua no fim. No dia da apartação, aquilo virava outra coisa. Chegou gente de toda a redondeza. Chegou a pé, chegou de moto, chegou de pau de arara, mulher com garrafa de café, menino sentado em cima de mourão, velho encostado na cerca com o chapéu na nuca, tinha barraca de tapioca, tinha caminhão boiadeiro parado no alto com o motor desligado, esperando. Era o maior dia do ano naquele pedaço de mundo. Antero chegou cedo, com o pai e a mãe no carro. Seu Saturnino estava de camisa nova. Antero tinha comprado 3 na vila, e o velho escolheu a mais simples, e passou a manhã inteira ajeitando a gola. Dona Rosenda estava de vestido de chita lavado, com o cabelo preso, e levava na mão uma sacola de pano. Dentro da sacola, o chocalho. Eupídio Seixas estava no meio da roda dos criadores, de camisa clara, rindo alto, com a mão no ombro do senhor Valdomiro Peixoto. Quando ele viu o carro branco parar, o riso dele encolheu um pouco. E quando ele viu o pai descer de camisa nova, encolheu de vez. A conferência começou do jeito de sempre. Seu Aristeu Bastos sentado numa mesa de madeira debaixo de um pé de juazeiro, com o livro dos ferros aberto na frente e 2 rapazes anotando ao lado. O gado ia entrando na mangueira grande, e dali era separado por lote. Antero esperou o segundo lote. Depois foi até a mesa. O barulho do curral não parou de uma vez. Foi diminuindo em círculo, de dentro para fora, à medida que as pessoas foram cutucando as outras. Seu Aristeu, fala, meu filho. Eu venho pedir a conferência de ferro. O velho pousou os óculos na mesa. Em nome de quem? Em nome de Saturnino Seixas, criador registrado nesse livro. O curral inteiro ficou em silêncio. Valdomiro Peixoto veio de lá com a prancheta debaixo do braço. E Eupídio veio atrás dele, quase colado. Isso aqui não é hora nem lugar, disse Eupídio, com a voz de quem está resolvendo um mal-entendido bobo. Isso é assunto de família, gente. Meu irmão chegou de viagem, está abalado. Vamos deixar o povo trabalhar. É assunto de ferro, disse seu Aristeu. Seu Aristeu, com todo respeito. É assunto de ferro, Eupídio. O velho pôs a mão espalmada em cima do livro. Enquanto essa associação existir, qualquer criador registrado pode pedir conferência antes de bicho sair do distrito. Está escrito no estatuto, e esse estatuto é mais velho do que tu. Valdomiro Peixoto olhou para o relógio, olhou para os caminhões no alto e fez a conta do prejuízo de um dia parado. Faz a conferência, ele disse. E foi aí que Eupídio jogou. Ele tirou do bolso da camisa uma folha dobrada em 3, abriu com cuidado, levantou no ar. Antes de qualquer coisa, eu quero que o senhor Valdomiro leia isso aqui em voz alta. Eupídio. Leia, senhor Valdomiro. Por favor. Eu não quero que fiquem falando da minha família nas costas. O administrador pegou o papel. Reconheceu na hora. Suspirou e leu. Leu o parágrafo inteiro, com a voz seca de quem lê documento, e cada palavra foi caindo no curral como pedra em lata.
que o declarante reconhecia ter recebido a integralidade dos animais que lhe cabiam pela parceria de vaqueiro, que dava plena e geral quitação, que nada mais tinha a reclamar, hoje ou no futuro, sobre qualquer animal existente no rebanho. Assinado com o polegar do declarante. Fazia poucos dias. O silêncio depois disso foi horrível. Antero sentiu o curral virar. Foi físico. Foi como sentir o vento mudar de lado. Então não tenho o que conferir, disse Eupídio, abrindo os braços para a plateia. Meu pai recebeu tudo. Meu pai declarou: o que meu irmão quer é levar a família dele para a justiça porque ele ficou rico e agora acha que pode. Eu não vou levar ninguém para justiça nenhuma, disse Antero. Ah, não vai? Então o que é isso aqui? Isso é uma conferência de ferro. Isso é vergonha, Antero. Vergonha! Eupídio virou para o povo. Esse homem sumiu 20 anos. 20 anos! Não mandou um tostão, não mandou uma carta, não veio nem no aniversário da mãe, e agora chega com um carro de doutor querendo dar lição em quem ficou. E o pior de tudo é que uma parte daquilo era verdade. Antero sentiu o rosto queimar. Viu 2 ou 3 cabeças concordando na cerca. Viu uma mulher desviar o olho. Ele olhou para o pai. Seu Saturnino estava de pé, um pouco atrás, com as 2 mãos no cajado, olhando o chão, envergonhado. E aquela vergonha era o que Eupídio tinha construído com paciência de anos. Antero respirou fundo. É verdade, ele disse. Eupídio parou. Como? É verdade o que ele falou. Antero falou alto para o curral inteiro escutar. Eu sumi 20 anos. Eu não mandei carta. Eu jurei que só voltava quando eu pudesse chegar de carro, e eu cumpri a minha jura, e a minha jura era orgulho, e eu paguei com o que não era meu para pagar. Ele apontou para os pais. Eles pagaram. Ninguém falou. Eu não vim aqui limpar o meu nome, disse Antero. O meu nome está sujo mesmo. Eu vim aqui por causa de um ferro que está registrado nesse livro e de um gado que anda nesse pasto. Ele virou para seu Aristeu. Seu Aristeu, esse papel que o senhor Valdomiro leu, ele fala de uma relação em separado. Fala. Cadê a relação? Valdomiro Peixoto virou o papel na mão. Virou de novo. Olhou o verso. Não veio anexo nenhum, ele disse. Está no escritório, disse Eupídio rápido. Não está, disse Valdomiro. Eu arquivei eu mesmo. Veio essa folha só. Então a gente providencia depois. Eupídio. É burocracia, senhor Valdomiro. O administrador ficou olhando aquela folha com uma expressão nova na cara. Ele era um homem de papel, e um homem de papel entende exatamente o tamanho do buraco quando o papel fala de uma coisa que não existe. Seu Saturnino, ele chamou. O velho levantou a cabeça. O senhor recebeu quantos animais nesse acerto? Silêncio. Seu Saturnino, eu estou perguntando. Quantos bichos o senhor recebeu? E o velho, na frente da região inteira, com a camisa nova e a gola ajeitada, disse a coisa mais simples do mundo. Nenhum, senhor Valdomiro. O curral estourou. Foi um murmúrio grosso, de 300 pessoas falando ao mesmo tempo, e seu Aristeu teve que bater na mesa com a mão aberta 3 vezes. Ele está confuso, gritou Eupídio. Ele é velho, ele não lembra. Eu lembro de tudo, disse seu Saturnino. Painho, o senhor não sabe o que está falando. Eu não sei ler, disse o velho. Não é a mesma coisa. E foi então que Dona Rosenda Seixas passou na frente do marido, entregou a sacola de pano na mão do filho mais novo e subiu no estribo de madeira da mangueira para que todo mundo pudesse ver ela. Eu não sei ler, disse Dona Rosenda. A voz dela era fina, mas naquele silêncio chegou até a última fileira. Eu não sei ler e eu não sei escrever. E eu nunca precisei disso para nada até agora. Mas eu sei uma coisa que ninguém aqui sabe. Ela apertou as mãos na barra do vestido. Eu sei os nomes. E começou. A estrela, a chita, a boneca, a malhada, a fumaça, a careta, a rosa do campo, a lua nova, a chorona. O curral não entendeu. A chita deu a chitinha no ano da enchente. A chitinha deu a chita do meio. A chita do meio deu a mancha e a sereia. Mainha, disse Eupídio, e a voz dele saiu esquisita. Mainha, desce daí. A boneca deu o boneco, que teu pai vendeu para o seu Belmiro, e deu a bonequinha, e a bonequinha deu a ciranda e a talhada. Mainha, deixa a mulher falar.
disse uma voz na cerca, e outra: deixa ela falar, Eupídio. Foi aí que o carro de Dona Cordélia Toledo parou no alto da baixada. Ela desceu de vestido escuro, com as costas retas, e atrás dela vinham 2 rapazes carregando um baú de madeira pelas alças. O povo abriu caminho sozinho. Ela chegou até a mesa debaixo do juazeiro e mandou os rapazes botarem o baú em cima. Depois abriu a tampa e tirou o primeiro caderno. Seu Aristeu, Dona Cordélia, são os livros de apartação do meu pai. 40 anos. Estão todos aqui. O velho pegou o caderno com as 2 mãos, do jeito que se pega criança recém-nascida. E tem mais uma coisa, disse Dona Cordélia. E ela falou virada para o povo, não para a mesa. Na venda da Aroeira Grande, eu assinei uma declaração dizendo que não havia animal de terceiro nesse rebanho. Eu assinei sabendo que havia. Eu assinei porque eu precisava do dinheiro. Um murmúrio. Eu vou responder pelo que eu fiz. Mas eu não vou embora daqui hoje deixando o nome de Saturnino Seixas no chão para eu poder dormir melhor. Ela sentou numa cadeira que apareceu do nada, com as mãos no colo, e não olhou mais para ninguém. Seu Aristeu Bastos abriu o caderno mais antigo. Dona Rosenda. Senhor. A senhora pode repetir devagar? E aconteceu. A mulher recitava, e o velho lia. E a cada nome que ela dizia, ele achava a linha na tinta preta e repetia alto, e o povo do curral foi ficando cada vez mais quieto, até não sobrar nem tosse. Chita, safra da enchente, cria fêmea, do vaqueiro. Boneca, cria fêmea, do vaqueiro. Malhada, cria fêmea, do vaqueiro. Cada linha fechada com uma assinatura larga e um polegar preto. Uma mulher na cerca começou a chorar. Depois outra. Quando chegou na lua nova, um velho de chapéu na nuca disse alto, sem conseguir se segurar: essa aí eu vi nascer. Chega, disse Eupídio. Ninguém prestou atenção nele. Chega. Isso é conta velha. Isso está tudo encerrado naquele papel. Foi quando Odete Seixas passou pela cerca com uma caixa de sapato debaixo do braço. Ela estava tremendo tanto que quase deixou a caixa cair. Simval Vilela estava lá atrás, na beira do povo, olhando a mulher dele com uma cara que ninguém soube ler. Senhor Valdomiro. Pois não. Eu preenchi as guias de transporte do meu irmão durante anos. Eu tenho as segundas vias aqui. Eupídio deu um passo na direção dela e Antero deu um passo na frente dele. Odete, disse Eupídio baixinho. Tu não faz isso comigo. Ela abriu a caixa. Essa aqui eu escrevi dias atrás. 5 cabeça. O papel passou de mão em mão até chegar na do administrador. Valdomiro Peixoto leu e a cara dele mudou de cor. Isso aqui é depois, ele disse. Depois do quê? Perguntou seu Aristeu. Depois do dia em que o seu Saturnino botou o dedo declarando que já tinha recebido tudo e que não havia mais animal dele nesse rebanho. O administrador levantou os olhos devagar. Eupídio, se teu pai recebeu tudo lá atrás, o que essas 5 cabeças ainda estavam aqui dentro depois daquele papel? Eupídio abriu a boca. Eram meus. Com o ferro dele? Ferro velho não vale nada. Ferro velho é o que essa associação inteira usa, disse seu Aristeu Bastos. E pela primeira vez o velho levantou a voz, e a voz dele encheu a baixada. Ferro é palavra, rapaz. Ferro é a palavra do homem que não sabe escrever. Se ferro não valer, não vale o teu também, nem o do teu sogro, nem o de ninguém aqui dentro. O curral fez um barulho grosso de concordância. Valdomiro Peixoto ficou olhando aquela guia na mão dele. Eu carimbei, ele disse, e falou alto, porque não adiantava falar baixo. Eu carimbei essas saídas todas. Ele chegava no meu escritório e dizia que era gado antigo da família, com ferro velho, e que estava acertando com o pai dele. E eu carimbei, porque para mim aquilo ali era gado sem papel sujando o meu rebanho, e ele estava me limpando o problema. Ele olhou para seu Saturnino. Eu peço desculpa ao senhor. Eu tinha a resposta na minha mão, e eu nunca perguntei nada. E aí, do meio do povo, saiu um rapaz magro de camisa de posto de gasolina. Candinho subiu no estribo e falou tão rápido que quase engoliu as palavras. Eu era menino, e ele mandava eu correr na aroeira chamar os velhos para atender o telefone. O silêncio ficou fundo. Todo mês, no mesmo horário. Todo mês. Aí um dia ele me segurou pelo braço e disse que eu não ia mais buscar ninguém.
O rapaz estava olhando para o chão. E eu não fui mais. Eu tinha medo e eu devia no caderno, e eu tenho medo até agora. Ele levantou a cabeça. Dona Rosenda passou uma tarde inteira sentada na calçada esperando o telefone tocar. Eu vi. Eu estava lá. E ele disse para ela que o filho tinha ligado de manhã. Dona Rosenda, em cima do estribo, encostou a mão na madeira. Foi a única vez que ela quase caiu. Antero segurou nela. E o que ninguém no curral esperava foi que quem falou depois não foi ele. Foi o pai. Senhor Valdomiro, disse seu Saturnino com o cajado na mão. Eu quero pedir uma coisa. Fale, seu Saturnino. Solta o lote de cima. O administrador olhou para o alto da baixada, onde o primeiro lote esperava, separado, pronto para embarcar. O papel disse que não sobrou nenhum bicho meu nesse rebanho, disse o velho. Então solta o lote e conta comigo. Se eu estiver errado, eu vou embora daqui hoje, e não incomodo mais ninguém. Valdomiro Peixoto fez um sinal com a mão. A porteira do alto abriu. O gado veio descendo pela manga, num rolo de poeira, com o casco batendo na terra dura, e a baixada inteira subiu na cerca para ver. E foi então que Antero Seixas tirou o chocalho da sacola de pano. Ele desamarrou a correia, levantou o braço e balançou. O som saiu xoxo, sem graça, um tintim de lata velha, e algumas pessoas até riram no começo. Aí, a poeira abriu. Uma vaca escura, magra de idade, com o casco crescido, saiu da frente do lote e veio andando reto na direção da cerca, sem correr, sem parar, com a cabeça baixa e a orelha virada para o som. Atrás dela, o rebanho todo mudou de rumo. Estrela, disse Dona Rosenda. Seu Saturnino largou o cajado no chão. O velho encheu o peito e aboiou. E aquele chamado comprido subiu por cima do curral, por cima da poeira, por cima de 300 pessoas caladas, e no fim, no lugar de descer, ele subiu de novo, num repuxo, como quem faz uma pergunta. O gado veio. Veio inteiro, sem laço, sem grito, sem homem correndo atrás, e foi se ajuntando na frente daquele velho de camisa nova como quem volta para casa. Seu Aristeu Bastos pôs os óculos, entrou na mangueira e começou a apontar com o dedo. Meia lua com dente, meia lua com dente, meia lua com dente. Contou até perder a conta e mandou o rapaz anotar. Do lado de fora, encostado na cerca, Eupídio Seixas viu a região inteira entender ao mesmo tempo. Valdomiro Peixoto mandou parar o embarque. Subiu na tábua do embarcadouro com a prancheta na mão e falou alto, com a voz de homem que decidiu e não vai discutir. Nenhum bicho sai desse curral hoje. O caminhoneiro reclamou. O comprador de fora reclamou pelo telefone. O administrador escutou os dois e desligou. Seu Aristeu, eu quero conferência de ferro em cima de cada cabeça desse rebanho. Cada uma. Vai levar o tempo que levar. Vai levar dias. Que leve. Ele desceu e foi até a mesa do juazeiro. E tem a questão das crias. Como assim? Perguntou um dos rapazes que anotava. Foi seu Aristeu Bastos quem explicou, e explicou do jeito que se explica uma coisa que todo mundo ali já sabia desde criança. Cria segue a vaca, meu filho. Sempre foi assim, em toda parte. Bezerro é da dona da mãe até a apartação. O velho apontou para o papel dobrado na mão de Valdomiro. Mesmo que esse acerto aí valesse alguma coisa, e ele não vale, tudo que nasceu depois das vacas do seu Saturnino é do seu Saturnino. Ninguém pode dar quitação de bicho que ainda não nasceu. Valdomiro Peixoto anotou aquilo na prancheta com a letra apertada dele. E o papel? O papel fala de uma relação que não existe, disse o administrador. Foi lido pela metade para um homem que não sabe ler. E o próprio declarante diz na frente de 300 pessoas que não recebeu nada. Ele dobrou a folha e guardou no bolso. Esse papel não serve nem para acender fogo. Foi mais ou menos nessa hora que o caminhão de Genésio Seixas apareceu no alto da baixada. Ele parou longe. Ficou um tempo dentro da cabine. Depois desceu e veio andando pelo meio do povo. E o povo se afastou dele. E ele foi até a mesa e ficou de pé, na frente do pai. Painho. Seu Saturnino olhou para o filho do meio. Eu carreguei, disse Genésio. Eu carreguei em 14 viagens. Eu sabia que era gado do senhor. Eu sabia e eu levei do mesmo jeito, porque o Eupídio dizia que era acerto e porque eu estava com dívida do caminhão.
O velho não disse nada. Eu passava na baixa e deixava saco na cerca, disse Genésio, e a voz dele arrebentou. Eu deixava saco na cerca e ia embora sem bater na porta. Eu fiz isso um monte de vezes, painho. Eu fazia isso e depois eu chorava dentro do caminhão. Dona Rosenda desceu do estribo. Ela foi até o filho, tirou o chapéu da cabeça dele e alisou o cabelo dele 3 vezes, do jeito que se faz com o menino que caiu. E depois disse a única coisa que precisava ser dita. Bater na porta era de graça, meu filho. Genésio abaixou a cabeça e ficou ali, com a mãe alisando o cabelo dele na frente da região inteira. Eupídio ainda tentou. Ele subiu no estribo e começou a falar. Falou do comércio, falou do fiado, falou de quantas famílias ali comiam por causa dele. Falou que o irmão tinha chegado de fora para destruir uma vida de trabalho. E aconteceu com ele a coisa mais dura que pode acontecer com um homem que mandou muito tempo. Não vaiaram. Simplesmente foram saindo. Um por um, devagar, sem gritar com ele, sem xingar. As pessoas foram descendo da cerca e indo cuidar da vida. Um velho passou por baixo do estribo com o chapéu na mão e nem olhou para cima. Uma mulher pegou o menino pela mão e virou de costas. Quando ele terminou de falar, tinha 3 pessoas escutando, e 2 moravam na casa dele. Eupídio Seixas desceu do estribo, subiu a baixada sozinho e entrou na caminhonete. A conferência levou 6 dias. 6 dias de gado passando na manga, um por um, com seu Aristeu Bastos sentado numa cadeira com uma sombrinha por cima, apontando com o dedo e falando a mesma coisa. Meia lua com dente. Casa, casa, meia lua com dente. Dona Rosenda sentou do lado dele nos 6 dias, e a cada bicho que passava com a marca do marido, ela dizia o nome. E o nome batia com a linha do caderno do seu Belmiro Toledo em quase todos. No fim, o número que saiu daquela conta era grande demais para caber na cabeça de qualquer um ali. E Antero Seixas teve que sair andando sozinho pelo pasto quando escutou o total, porque ele tinha construído uma empresa do zero. Tinha 12 caminhões e 3 lojas. E nada daquilo tinha o tamanho do que o pai dele tinha juntado calado, sem saber ler, num bicho de cada 4. Ele voltou meia hora depois com os olhos vermelhos e sentou na cerca do lado do velho. Pai, fala. O senhor é o maior criador dessa região. Seu Saturnino olhou o pasto. Eu sou vaqueiro, meu filho. Na noite do último dia de conferência, Antero levou os pais de volta para a Baixa do Angico. A casa ainda não existia. Existia um projeto num papel, um monte de tijolo coberto com lona e um poço marcado com uma estaca. Existia o galinheiro. Ele tinha reservado quarto na pousada da vila. Tinha cama, tinha chuveiro quente, tinha ventilador. Hoje não, disse Dona Rosenda. Mãe, a senhora não vai dormir mais aí. Hoje eu durmo. Por quê? Ela olhou para a estrutura de tábua com a telha remendada, com as galinhas já subindo no poleiro, com a luz do fim da tarde entrando pela tela e riscando o chão. Porque hoje eu quero dormir aqui sabendo o que eu sei. Antero não entendeu na hora. Entendeu mais tarde, quando escureceu. Os 2 velhos deitaram na cama de lona, e ele estendeu o cobertor por cima dos 2 e ficou parado ali, curvado, sem saber o que fazer com as próprias mãos. E aí ele fez uma coisa que não planejou. Tirou o sapato. Tirou o relógio. Deitou no chão de palha, do lado da cama de lona, com o braço debaixo da cabeça. Menino, disse a mãe, levanta desse chão. Não, Antero. Deixa, mãe. O galinheiro ficou quieto. Lá fora, o vento passava no angico e fazia aquele barulho seco de folha de sertão. Uma galinha se ajeitou no poleiro e soltou um ronco. Um pintinho piou uma vez e parou. Pai, fala. Quando o senhor me viu na cerca naquele dia, o senhor achou que era quem? Seu Saturnino levou um tempo. Eu achei que era o homem da agropecuária. E o senhor ia sair mesmo? Ia. Para onde? Eu não sei, meu filho. O velho falava para o teto. Eu ia levantar, ia pegar o balaio, ia pôr as galinhas dentro e ia sair andando com a tua mãe. Foi o que eu fiz da outra vez. Antero ficou olhando o escuro. Pai, fala. Me desculpa. O velho não respondeu na hora. Eu jurei uma coisa boba quando eu era moço, disse Antero. E eu cumpri essa jura por cima de tudo. Eu deixei de vir no Natal para cumprir. Eu deixei de vir quando eu já podia vir de ônibus porque ônibus não era carro.
Eu era teimoso igual o senhor. Tu é pior. Antero riu no escuro, e foi um riso molhado. Eu sei. Antero. Senhor. Tu sabe o que eu pensava de noite aqui antes de dormir? Não. Eu pensava que tu estava bem. Seu Saturnino virou o rosto na direção do filho. Eu deitava aqui nesse chão e pensava assim. Pelo menos o caçula está bem. Pelo menos aquele lá eu não estraguei. Antero apertou os olhos com força. Pai. E eu dormia. Sabe como é que eu dormia? Eu dormia bem. O velho voltou o rosto para o teto. Homem que sabe que um filho dele está bem, dorme. Dona Rosenda esticou o braço para fora da cama de lona, no escuro, e ficou procurando a mão do filho no chão até achar. Segurou. E os três ficaram assim, no chão de palha do galinheiro, na última noite em que aquilo ia ser a casa deles, sem falar mais nada. Antero dormiu de sapato ao lado da cabeça e terno amassado embaixo do braço, e foi a melhor noite de sono que ele teve em 20 anos. O acerto foi feito no alpendre da associação, com as gaiolas vazias penduradas e o livro dos ferros aberto em cima da mesa. Não teve delegacia, não teve tribunal, não teve algema. A agropecuária Serra Nova reconheceu os animais e devolveu, cabeça por cabeça. O que já tinha saído do curral e sido vendido virou dívida no papel, e a dívida ficou no nome de quem vendeu. Eupídio Seixas assinou a conta dele numa folha só, sem discutir, e não olhou para ninguém. Genésio assinou a parte que era dele e pediu para pagar em prestação, e ninguém achou ruim. Dona Cordélia Toledo devolveu o que pôde e ficou devendo o resto. Perdeu a última nesga de terra que ainda estava no nome dela. Não perdeu a casa porque o comprador de fora, quando entendeu a história toda, mandou dizer pelo telefone que quem tinha aberto o baú tinha salvado o negócio dele de coisa muito pior. Ela ficou com a casa e sem terra nenhuma, e ganhou uma coisa que ela não estava esperando. O povo do Alto da Aroeira voltou a cumprimentar ela na rua pelo nome do pai. Os cadernos do seu Belmiro ficaram na associação, numa prateleira ao lado do livro dos ferros, e seu Aristeu Bastos passou a mostrar aquilo para todo mundo que aparecia, com um orgulho de dono. Aqui está 40 anos, ele dizia. Escrito por um homem que fazia questão de lançar até o nome que a mulher do vaqueiro botava nas bezerras. Antero não comprou a Aroeira Grande. Podia. Tinha dinheiro para dar entrada, tinha crédito, tinha nome. Não comprou. O que ele fez foi mais simples e custou menos. Comprou da agropecuária o pedaço da Baixa do Angico, aquela nesga de chão pelado no fim do pasto que ninguém queria, com o pé de angico torto no meio. Pagou o preço que valia, na frente do senhor Valdomiro Peixoto, com escritura, matrícula e tudo lançado no papel. E arrendou o pasto para o gado do pai, a preço de mercado, com contrato de safra. O senhor está pagando aluguel para botar o gado do senhor na terra onde o senhor foi vaqueiro 40 anos, disse Valdomiro na hora de assinar. Estou, disse seu Saturnino. Isso não incomoda o senhor? O velho pensou. Incomoda o senhor? O administrador riu pela primeira vez desde que Antero tinha chegado naquela região. A casa foi levantada em cima do chão pelado, com 3 cômodos, telhado alto, varanda na frente e um tanque na lateral. Não era casa de rico, era casa boa. Piso vermelho, janela grande, água encanada do poço. Dona Rosenda acompanhou a obra inteira sentada numa cadeira debaixo do angico, mandando em tudo. Quando os pedreiros começaram a falar em derrubar o galinheiro, ela levantou da cadeira. Ninguém encosta ali. Mas, Dona Rosenda, é uma tábua velha. É a minha casa, ela disse. E daqui a pouco vai ser casa das minha galinha de novo, que é o que ela sempre foi. Mas ninguém derruba. Não derrubaram. O galinheiro ficou de pé, a 20 passos da varanda, com a tela nova, o poleiro consertado e a mesma lata de querosene cortada, servindo de comedouro, porque ela também não deixou trocar. Seu Saturnino voltou para o curral no dia seguinte à mudança. Foi de manhã cedo, com o cajado, subindo o carreiro do mesmo jeito torto de sempre. Os 3 rapazes estavam na porteira. Um deles cuspiu para o lado por hábito e parou no meio. Porque agora era diferente. Agora, quando o velho apontava um bicho e dizia que aquela vaca ia parir antes da lua virar, um dos rapazes anotava. Quando ele dizia que o coxo do fundo estava com o pé podre, 2 iam trocar. Quando ele parava no meio do pasto e ficava olhando o céu, ninguém ria mais.
Eles pararam de rir do velho no dia em que descobriram que o velho era dono. E aí, com o tempo, pararam de rir de vez, porque perceberam que ele sabia coisa que eles nunca iam saber. Foi Antero quem contratou o primeiro empregado do pai. Painho, o senhor precisa de gente. Eu não preciso de gente. O senhor precisa de gente, e eu já sei de quem. Candinho chegou na segunda semana com uma sacola de roupa e a conta do caderno da mercearia ainda aberta no nome dele. Perdeu o emprego do posto no mesmo dia em que falou no curral, exatamente como ele sabia que ia perder. Ganhou casa, ganhou salário e ganhou a coisa que ele nunca tinha tido. Rapaz, disse seu Saturnino no primeiro dia, entregando o cajado velho na mão dele. Tu vai aprender a olhar. Odete apareceu no fim de tarde, uma vez, e depois outra, e depois virou costume. Ela não pediu perdão em voz alta nenhuma vez. Fazia outra coisa. Chegava, entrava na cozinha, lavava a louça que estava na pia e ia embora. Depois começou a levar as filhas. Depois começou a ficar para o café. Simval Vilela não veio junto no começo. Veio um dia calado, com um saco de cimento na caçamba, e passou a tarde ajudando a rebocar o muro do tanque sem falar quase nada. Dona Rosenda serviu café para ele igual serviu para os outros. Nunca ninguém tocou no assunto das galinhas naquela casa. E teve uma regra que ninguém escreveu e todo mundo aprendeu na primeira semana. Na mesa, quem sentava na cabeceira era o pai. A queda de Eupídio Seixas não foi de uma vez, e não teve plateia. Foi devagar, do jeito que as coisas caem de verdade. Primeiro a agropecuária levou a conta de combustível para a Barra do Juá. Depois a associação suspendeu o registro dele por 2 safras. Depois o povo do Alto da Aroeira, que agora tinha dinheiro de salário circulando por causa do gado dos Seixas, começou a comprar à vista em outro lugar, só para não precisar de caderno. Um caderno de fiado só tem poder enquanto tem gente com fome. Ele vendeu o posto. Depois vendeu o comércio. A placa nova foi arrancada e ficou por meses encostada na parede de fora, virada, com o nome da família para o chão. Mudou para a Barra do Juá com Dona Zenaide e abriu uma loja pequena de material de construção. Ninguém falou mal dele na vila. Foi pior. Deixaram de falar. Ele voltou uma vez, na apartação da safra seguinte. Ficou do lado de fora da cerca, com a camisa por dentro da calça, olhando o gado do pai descer a manga. Não entrou. Não chamou ninguém. Antero viu. Não fez nada. Quem foi lá foi o velho. Seu Saturnino atravessou a poeira devagar, com o cajado, e parou do outro lado do mourão. Os dois ficaram um tempo assim, separados por 3 tábuas. Painho. O velho olhou para o filho mais velho, e não teve raiva na cara dele, e não teve perdão também. Teve outra coisa. Teve cansaço de pai. A porteira está aberta, Eupídio. Foi só isso. Ele virou e voltou para o meio do gado dele. Eupídio Seixas ficou na cerca até o fim da tarde. Não entrou. Muito tempo depois, uma das netas perguntou para Dona Rosenda por que o tio nunca aparecia no aniversário de ninguém. A velha estava debulhando feijão na varanda. Não parou de debulhar. Eu rezo por ele todo dia, minha filha. E por que ele não vem? Dona Rosenda ficou olhando a estrada de terra. Eu só não sei mais o telefone dele. O telefone chegou na Baixa do Angico no fim daquele ano. Foi Antero que mandou puxar a linha e foi uma obra danada, com poste, com fio atravessando o pasto, com homem subindo em escada no meio do mato. A vila inteira achou exagero. O aparelho ficou em cima de uma mesinha na sala, com uma toalhinha de crochê embaixo. Dona Rosenda passou 3 dias sem chegar perto. No 4º dia, ele tocou. A velha olhou para o marido. O marido olhou para ela. Atende, mulher. E se eu apertar errado? Não tem errado, Rosenda. Ela limpou as mãos no avental. Foi até a mesinha e levantou o fone com as 2 mãos, como quem pega uma coisa que pode quebrar. Encostou no ouvido. Alô? Do outro lado, a voz do filho, ligando da estrada. Ela ficou com o fone na orelha e a mão livre na boca, e não conseguiu falar mais nada por um tempo. E do lado de fora, as galinhas cacarejavam, e seu Saturnino sentou na cadeira da sala e ficou olhando a mulher dele atender o primeiro telefonema da vida. Antero não largou a empresa dele. Também não voltou a morar longe. Deixou um gerente tocando as lojas no sul, passou a rodar entre um lugar e outro
e mandou fazer um galpão pequeno na saída da vila para 2 caminhões da frota, que agora puxavam boiada da região inteira por preço de gente honesta. Dormia na Baixa do Angico quando estava por perto. Ligava do meio da estrada quando não estava. Foi ele que teve que aprender a ligar. E foi ele que teve que ligar para o próprio filho e pedir. Porque Ivo tinha crescido do outro lado do país com um pai que trabalhava. E o telefone daquele lado também tinha ficado mudo por muito tempo. E ninguém naquela família tinha o direito de fingir que não sabia como isso acontece. Ele ligou 4 vezes antes de o rapaz dizer sim. Ivo chegou na safra seguinte. Desceu do carro com a barba por fazer e um tênis branco que não durou 10 minutos naquela poeira. Dona Rosenda olhou para aquele rapaz alto e depois olhou para o filho. Antero. É ele, mãe. Esse aqui é meu neto? É. Ela pegou na cara dele com as 2 mãos, do mesmo jeito que tinha pegado na cara do pai dele no chão de um galinheiro, e passou os polegares embaixo dos olhos do rapaz, mesmo sem ele estar chorando. Meu Deus do céu, ela disse. Você comeu? O avô levou o neto para o pasto na manhã seguinte. Levou sem explicar nada, do jeito que ele fazia tudo. Subiu o carreiro, parou no alto, encostou o cajado no ombro e aboiou. O pasto virou a cabeça. Ivo ficou de boca aberta. Vovô, como é que faz isso? Enche o peito. E depois? Depois tu solta e no fim tu pergunta. Levou meses. O rapaz treinou escondido atrás do galinheiro, com vergonha, até o dia em que ele soltou o chamado no alto do carreiro e a voz subiu no fim, num repuxo, do jeito certo. Seu Saturnino não disse nada. Só ajeitou o chapéu. O chocalho ficou pendurado num prego da varanda, do lado da porta da cozinha, com o badalo torto que um menino fez com um canivete cego. E toca todo dia. Toca na hora do almoço, quando Dona Rosenda quer chamar o marido do curral, o neto do pasto e o filho de onde ele estiver. Toca sem pano nenhum amarrado por cima. Toca alto e sem vergonha. Uma vez, no começo, Antero perguntou para o pai se aquilo não era zombaria, chocalho tocando fora do gado. Seu Saturnino olhou para a varanda, para a mulher no fogão, para o menino chegando do pasto, para as galinhas ciscando na frente do galinheiro velho que ninguém deixou derrubar. Zombaria é chocalho que não pode tocar, meu filho. Hoje ele chama do portão sem tapar a boca e os 2 respondem juntos.